Boa noite, amados. É assim um privilégio, um grande prazer de compartilharmos da palavra do Senhor. E também ser tratados por Deus através da sua palavra. E tendo assim a nossa vida cada dia transformada. A palavra de Deus, ela vai tratando de cada um de nós, naquilo que nós necessitamos. Tem vezes que nós mesmos não sabemos nem o que nós precisamos ser tratados. E aí, quando Deus vai tratando, a gente identifica. Porque Deus nos conhece de uma maneira tão tremenda, tão sobrenatural, que a nossa mente não consegue alcançar isso. Mas Deus nos ama e, assim, tem cada um de nós, assim, num valor inestimável. E esse valor inestimável é o valor do sangue de Cristo Jesus. Por isso que nós costumamos falar, afirmar e pensar que a vida de um ser humano vale mais do que tudo que foi criado no universo, por causa do valor que Deus dá, por causa da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Nada criado compara com esse valor da vida do ser humano. Nós vamos estar lendo a palavra de Deus. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé. No Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 25 a 32. Mateus, capítulo 14, versículo 25 a 32. Diz assim a palavra do Senhor. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Pai de amor, aqui está a tua palavra, aqui está a tua igreja. Senhor, fala aos nossos corações, ó Pai. Senhor, que a tua palavra encontre morada na nossa vida. E assim vá tratando de cada um de nós, conforme a tua vontade, para a honra e glória do teu santo nome. Muito obrigado por tudo. Te agradecendo pelos irmãos que estão aqui conosco. Te agradecemos por aqueles irmãos que estão acompanhando pelas mídias da CIB, ó Pai, e também aqueles que ainda em algum momento estarão ouvindo, acompanhando essa mensagem. Esse culto tão maravilhoso, ó Pai. Muito obrigado por tudo, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. A igreja pode sentar? Bem, amados, o irmão Júlio falou ali, agora vamos para a parte mais importante. Sim, meu irmão, mas como os louvores são feitos pela palavra de Deus, eles também tratam de cada um de nós. Deus usa o louvor para tratar de nós, Deus usa a oração, Deus usa todo esse momento aqui, obrigado, para tratar de cada um de nós. E aí, ele vai tratando, vai mudando. Então, a gente normalmente
deve vir à igreja com a disposição de louvar e adorar a Deus. E com essa disposição, ninguém aqui está assistindo o culto. É até difícil falar do pessoal que está na mídia, que normalmente falamos que eles estão assistindo, mas não. Se ele está em casa, com essa compreensão que está adorando, louvando ao Senhor Deus, ele não está assistindo, está também cultuando ao Senhor. Quem é que assiste o culto? Vocês sabem? É a Deus, porque o culto é para Ele. Então, no momento que nós estamos aqui, por isso que há a grande necessidade da gente não se distrair durante o culto todo, a adoração, o louvor, os avisos, o momento da palavra, porque estamos cultuando ao Senhor Deus. E quando nós nos distraímos um pouco, de repente deixamos de receber uma coisa que Deus falou e que quer tratar do nosso coração, da nossa necessidade. Então a gente precisa sempre buscar isso, entender isso, que quando entramos aqui estamos todos cultuando a Deus, e Deus é que está recebendo a adoração e o louvor. E aí, diante disso, nós vemos aqui essa experiência. Eu creio que os irmãos já devem ter participado, adorado a Deus nos cultos, e muitas vezes essa passagem já foi discorrida. Mas Deus sempre tem mais uma coisa para nos falar. Não é que a Bíblia muda, não. É que Deus, Ele tem assim um poder maravilhoso e um carinho todo especial para conosco, que muitas vezes, ouvindo a mesma palavra, lendo o mesmo texto, Deus trata de uma parte da nossa vida que ainda não tinha sido tratada nesse texto. Então é muito importante isso. E Deus colocou no meu coração para fazer uma reflexão justamente sobre a fé. O que nós podemos fazer para ir fortalecendo a nossa fé, para ir aprofundando o nosso relacionamento com Deus. E aqui nesse texto traz isso. Nós começamos a ler já de Jesus Cristo indo caminhando em relação aos discípulos, porque esse acontecimento foi depois da primeira multiplicação dos pães e peixes, que Jesus dispensou a multidão, mandou os discípulos irem para o barco, e Jesus subiu um monte para orar, porque quando Jesus soube da morte de João, Jesus quis ir para um lugar mais retirado, justamente para orar, mas o povo acompanhou, e aí Jesus tratou do povo, de todo mundo, dispensou os discípulos e foi orar a Deus. Então nós vemos aí já um ensinamento maravilhoso. Precisamos orar mais ao Senhor Deus. E Jesus vai, quando Jesus vai, os discípulos estavam lá no meio do mar. Só que Jesus Cristo foi andando sobre as águas. E os irmãos viram e quando os discípulos viram isso, eles gritaram. Os discípulos se apavoraram. Por que eles se apavoraram? Normalmente a gente pensa assim, não, eu não me apavoraria, não. Nada, nunca. Tinham discípulos ali que eram pescadores. E todo mundo sabe que o ser humano não pode andar sobre as águas, é impossível. E aí eles acharam que era um fantasma. A Bíblia diz isso. Se amedrontaram. Aí a pessoa fala assim, nada, eu não tenho medo, não. Você já, de repente, esteve andando num local assim escuro, alguma coisa, você ouve algum barulho, como é que você fica? Eles estavam no meio da tempestade. Eles estavam, e eram homens experientes do mar que tinham ali, mas eles estavam, assim, preocupados, eles estavam, vamos dizer, estressados, e de repente vem alguém andando sobre as águas. Então eles se espantaram assim, mas quando eles ouviram a voz de Jesus Cristo, eles conheciam a voz de Jesus Cristo. E aí se acalmaram. Mas o nosso foco é justamente sobre a fé. E aí, Pedro faz essa afirmação, esse pedido a Jesus Cristo. Jesus falou para acalmá-los. Tem de bom ânimo.
Respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Perceberam o que Pedro fez? Pedro, ouvindo que era Jesus, conhecendo a voz dele, ele poderia ter falado assim: Senhor, deixa eu ir contigo sobre as águas. Ele poderia ter falado isso. Mas não, repare bem o que ele falou. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ele pediu para que Jesus Cristo desse uma palavra, mandando ele ir ter com Jesus sobre as águas. Nada mais, nada menos que ele queria ouvir a palavra de Deus, o chamando para caminhar sobre as águas. Então, para fortalecermos a nossa fé, nós precisamos amar a palavra de Deus. Nós precisamos desenvolver uma confiança em Deus na sua palavra. Nós precisamos fazer tudo para que a nossa confiança aumente, porque a nossa fé, ela funciona, ela age, ela trabalha em função da nossa confiança em Deus e tudo que Deus faz. Em Jesus Cristo, tudo que Ele faz. No Espírito Santo de Deus, em tudo que Ele faz. Porque quando Deus age, quando Deus dá uma palavra, nada pode ir contrário à palavra de Deus. Nós vemos lá em Romanos 8, se eu não me engano, no versículo 31. Que diremos estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Uma declaração de confiança, uma declaração de submissão e de atender, compreender, viver, obedecer e fazer a vontade de Deus. Então, Pedro mostrou para nós que o que deve importar na nossa vida, na nossa caminhada, o que fortalece a nossa fé, é a palavra de Deus. Ele pediu para que Jesus Cristo desse a palavra para que ele fosse a ele. Pedro queria ir, Pedro confiava, mas ele sabia que a fé dele ia dar condições dele caminhar naquela água, chegar junto de Jesus Cristo, se o Senhor Jesus Cristo desse uma palavra. Amados, a palavra de Deus está aqui. Então nós precisamos nos aprofundar, nós precisamos conhecer, porque é o momento que nós vamos conhecendo e nos aprofundando na palavra de Deus, nós vamos sendo tratados pelo Espírito Santo de Deus, e Deus vai fortalecendo a nossa fé. Isso, a palavra de Deus está cheia de textos falando sobre isso. Hebreus 11:6 diz o quê? Sem fé é impossível agradar. Ali fala agradar-lhe, mas esse ali está se referindo a Deus. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como, senão pela fé, nós agradarmos a Deus. Essa fé é tão maravilhosa que nós recebemos quando o Espírito Santo trabalha em nossos corações e quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, o Espírito Santo faz morada e começa a desenvolver a nossa fé, aprofundar a nossa fé, mas Ele faz isso mediante o nosso desejo de querer que essa fé cresça, que essa fé aumente. E nessa atitude, Pedro, reconhecendo que era Jesus Cristo, ele pede para que Jesus dê a palavra. Muito bem, Pedro falou isso. E o que Jesus Cristo fez? Deu a palavra. Aí o 29, e ele disse, vem. Ele não falou mais nada, ele só falou, vem. Ali foi a ordem de Deus para que Pedro viesse. E o interessante é que isso alimentou a fé de Pedro, isso aumentou a confiança de Pedro, de maneira tal
que Pedro saiu do barco, qual seria o natural quando Pedro saísse do barco? Ele afundasse. Lembre-se que tinha uma tempestade, lembre-se que o vento era forte, que estava dando dificuldade aos discípulos de já estarem mais adiante. Mas Pedro fez isso. Na realidade, mediante a palavra de Cristo que Pedro pediu para que Cristo fizesse, Deus fez em Cristo Jesus, na ordem dada na palavra do Senhor Jesus Cristo, que Pedro tivesse uma experiência sobrenatural em função da confiança que ele tinha em Jesus. Então, essa confiança de Pedro, naquele momento, fortaleceu a fé. Meus irmãos, Deus quer hoje que nós tenhamos experiências assim com Ele, experiências de fé. A palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Não tem como nos relacionarmos com Deus, não tem como realizarmos a obra de Deus, não tem como aprofundarmos a nossa comunhão com Deus e sermos guiados pelo Espírito Santo, se não for pelo desejo, pela vontade, pela alegria de aprofundarmos a nossa confiança, fortalecermos a nossa fé. Não tem como, amados. É através da fé. João fala assim, 1 João fala assim, e a vitória que vence o mundo é a nossa? Mas essa fé só vai vencer o mundo se ela for fortalecida na nossa confiança, na nossa obediência e também na nossa oração ao Senhor Deus. É assim que Deus aprofunda a nossa fé e nos faz caminhar e ter experiências que nós nunca imaginaríamos que tivéssemos. Pedro desce do barco e Pedro começa a andar em direção a Jesus Cristo. Só que aí acontece o quê? Era uma tempestade. Pedro teve fé, enfrentou a tempestade, caminhou igual Jesus Cristo sobre o mar. Só que ele sentiu o vento. Eu imagino assim, e creio que Pedro estava olhando fito em Jesus Cristo, e aquilo estava alimentando a sua fé. E ele vendo Jesus Cristo sobre o mar, ele foi também, mas quando ele sentiu o vento, conhecedor profundo que era do mar, dos ventos, das tempestades, teve medo. Começou a afundar. Ah, meus irmãos, como muitas vezes isso acontece com a gente. A gente está caminhando pela fé, a gente está aprofundando o nosso relacionamento com Deus, estamos felizes, estamos assim nos sentindo muito bem, vendo Deus agir, vendo Deus fazer as coisas, vendo Deus ministrar coisas poderosas no nosso coração, mas de repente levanta um vento contrário, levanta uma enfermidade, levanta uma tristeza, levanta um aborrecimento, e aí nós tiramos os olhos de Jesus Cristo, em qual nós estávamos fitando e a nossa fé prosperando, e aí a nossa fé enfraquece. Foi o que aconteceu com Pedro. E ele começou a afundar. Amados, a nossa fé não é uma coisa científica. A nossa fé é movida pela ação de Deus, pela ação do Espírito Santo na nossa vida, no momento em que nós confiamos. Ele teve medo, a confiança que ele teve inicialmente foi como que corrompida. E aquela confiança que ele tinha, aquela convicção, parou ali e ele começou a afundar. A palavra nos orienta que nós devemos confiar em Deus. Existem bênçãos declaradas de Deus para nós em tantos textos. Nós precisamos confiar em Deus. Não vamos ler muitos porque não dá tempo, mas Jeremias 17.
Jeremias 17, 7, diz assim a palavra do Senhor: bendito o varão que confia no Senhor e cuja a esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, vem as tempestades, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se fadiga nem deixa de dar frutos. Promessa de Deus para aqueles que confiam. E tem tantos outros textos falando disso. Irmãos, a nossa capacidade de confiar, a nossa capacidade humana de confiar não é muito forte, não. Para isso, nós precisamos o quê? Obedecer à palavra de Deus. Amar a palavra de Deus. Buscar nos aprofundarmos na palavra de Deus. Para que a palavra de Deus, que é o poder de Deus, para que o Espírito Santo abra os nossos olhos e ilumine na palavra de Deus aquilo que vai fortalecer a nossa confiança, aquilo que vai fortalecer a nossa fé. E daí, diante do problema, diante da dificuldade, nós vamos sim continuar caminhando sobre o mar. Quantas dificuldades pode vir sobre a nossa vida? Nossos filhos, pais, irmãos, amigos, sofrendo. Aquelas pessoas que nós tanto clamamos para a conversão. A nossa preocupação com a situação financeira, com essa guerra, com isso tudo. Amados, tudo isso deve ser um motivo para aprofundar a nossa confiança em Deus, para aprofundar a nossa obediência à palavra de Deus, para que a nossa fé seja fortalecida, para que a gente consiga passar por isso tudo, agradecendo a Deus. Mas se nessa jornada a nossa fé vacilar, a nossa confiança vacilar, nós não conseguimos ali cumprir e obedecer, ainda temos Jesus Cristo conosco. Repare que quando Pedro foi se afundando nas águas, Pedro clama logo o Senhor, o que ele fala? Senhor, salva-me. Nós podemos ver aqui a ação da oração, do nosso clamor ao Senhor Deus, com sinceridade de coração. Quando Pedro fala, salva-me, Jesus não falou logo, homem de pouca fé, não. Ele estendeu a mão e trouxe Pedro para cima da água. Eu penso que muitas vezes, quando nós estamos na dificuldade, Jesus não só estende a mão, Ele pega, estende a mão, nos traz e ainda nos coloca no colo dEle. E vai caminhando conosco. Então nós temos a quem pedir socorro. Nós precisamos, sim, desenvolver o nosso relacionamento com Deus através da oração, porque a oração fortalece a confiança. Assim como buscar viver, botar em prática a palavra de Deus, fortalece a nossa confiança e ambos fortalecem a nossa fé. Para que no momento que parece que tem uma tempestade, que está tudo escuro, que não tem solução, Deus faz uma luz resplandecer. E nós aí conseguimos caminhar pela fé. E aí, Jesus pega, leva Pedro para o barco. E quando eles entram no barco, a tempestade acaba. Amados, a lição que nós temos, precisamos fortalecer a nossa fé, através da palavra de Deus, através da oração, através da nossa confiança inegociável em Deus, no Senhor Jesus Cristo, e na obra que o Espírito Santo está fazendo na vida de cada um de nós. E orar.
Nós precisamos sempre estar assim, lembrando, meditando e fazendo a interpretação de tudo que está acontecendo, não à luz da nossa capacidade, mas à luz da vontade de Deus, à luz da direção que o Espírito Santo está dando naquilo que está acontecendo. Sabe para quê? Para diante de qualquer dificuldade, a primeira pessoa que eu vou falar não vai ser para Geis, não vai ser para as minhas filhas, não vai ser para os meus, vai ser com Deus. Eu tive uma experiência lá no serviço que tinha uma dificuldade entre um amigo meu e o chefe lá da sessão lá, que também era meu amigo. Aí esse meu amigo, que também era crente, falou comigo assim: poxa, ele está me perseguindo, não dá para você conversar com ele, não? Eu falei: não, eu vou conversar. Aí eu fui comentar com outro amigo, que também era servo de Deus. Aí eu falei com ele: rapaz, eu vou lá conversar com ele. Aí esse servo de Deus virou para mim e falou assim: vem cá, vamos fazer o seguinte, todos são servos de Deus, não é? Isso mesmo. Então não vamos falar com ele, não. Vamos orar. Assim mesmo. Como eu fiquei maravilhado com essa experiência. Olha que não fui eu que falei, nada disso. Ele falou. Olha só o discernimento. Aí combinamos num certo horário, cada um na sua casa orar. Aí eu fui, orei na minha casa, ele orou na dele. No outro dia, eu chego lá, eu sempre conversava com esse chefe. Eu tinha uma amizade muito grande com ele. Ele também era servo de Deus. Aí ele falou: rapaz, tu não sabe o que Deus falou comigo? Eu falei: o que houve? Que eu não posso ficar fazendo isso com fulano. Assim mesmo. Eu falei: sério, mas o que houve? Antes eu era assim, não pensava dessa forma, agora eu estou querendo obrigar o cara a pensar assim, ele é servo de Deus. Eu não posso fazer, não vou fazer mais isso. Muitas vezes nós ficamos angustiosos, temerosos, estressados, preocupados, e vamos logo falar com alguém. Não, amados, a primeira pessoa que nós temos que falar é o Senhor Deus. Ele é quem soluciona. Nós não mudamos nada. A palavra de Deus nos diz: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É o Espírito Santo de Deus quem transforma. Eu não consigo transformar a Geis, nem a Lídia, nem a Raquel, não, nem a mim mesmo. É o Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo de Deus que vive em mim, é que transforma, mas Ele transforma na hora que eu dou oportunidade, na hora que eu confio, na hora que eu obedeço, na hora que eu oro. Ele transforma, fortalecendo a fé. Que possamos entender isso, que a vontade de Deus é essa. Mas para ter o Espírito Santo na nossa vida, nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, amém? E todos que estão ouvindo, ou que vão ouvir essa palavra, se você quer ser transformado, ter experiências que você nunca imaginou que poderia ter, se você quer agradar a Deus, se você quer honrar a Jesus Cristo, entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Ele vai vir na sua vida, e o Espírito Santo vai fazer morada na sua vida, e vai começar a transformar a sua vida, vai transformar a sua família, vai transformar tudo na tua existência. E você vai ver que vale a pena servir a Deus. Não tem coisa melhor senão servir ao Senhor e estar reunido com a igreja de Cristo. Que Deus abençoe a vocês, que Deus nos abençoe e que possamos buscar viver em confiança, em obediência, oração e pela fé para a honra e glória do Senhor Deus. Amém?